Sentai-vos, amados. Graça e paz, igreja, amém? Que bom que você veio esta manhã para prestar ao Senhor este culto que somente a Ele é devido. Eu não canso de dizer que Deus é bom o tempo todo. Amém. Quero convidar o pastor Claudionor. Nesta manhã está conosco o pastor Claudionor, a sua esposa, daqui a pouco vai apresentá-la. Ele está conosco desde sexta-feira, né, pastor? Deu aula ontem no mestrado e doutorado, e esta manhã ele vai estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração, e certamente Deus tem uma palavra dele para nós através deste servo. Feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos nesta manhã. Reconhecemos, Pai, a nossa total dependência do Senhor. Teu Filho está aqui, e a palavra é do Senhor. E o Senhor já liberou, Deus, esta palavra ao coração do teu Filho. Dá-nos apenas ouvidos espirituais para receber a tua palavra e alegria, Senhor, para viver de acordo com a tua boa palavra. Que o teu Filho possa estar aqui totalmente entregue em tuas mãos, para que possa transmitir, ó Deus, a palavra do Senhor. Eu oro por ele, Pai, eu o abençoo e faço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. É muito bom estar aqui com vocês, nesse dia separado para adoração àquele que é digno de ser adorado. Eu sou do Rio de Janeiro, né, da cidade de Belford Roxo. Pastorei lá a primeira igreja batista em Vila Pauline, uma igreja que tem sido bênção na vida daquela comunidade. E está conosco a minha esposa, Jaciara. A gente gosta de andar juntos, sempre que nós temos a oportunidade. Nós somos casados há 33 anos e temos um casal de filhos. O mais velho tem 32, fez sábado passado, está pregando lá no meu lugar hoje, manhã e noite. Ele terminou o seminário esse ano. E temos duas netinhas, gêmeas, a Fernanda e a Gabriela. E temos a filha mais nova, a Núbia, que tem 28 anos. Ela queria vir, mas ela entrou de férias exatamente na sexta-feira. Ela trabalhou, saiu sexta, né? E ela é funcionária lá do Estado, e ela largou no plantão dela sexta de manhã. Aí a gente já estava longe. Aí ficou lá. Mas tem que ficar alguém em casa, né? Senão os cachorros sofrem, não tem ninguém para dar comida. Mas ela entrou de férias, ela queria muito vir. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja que tem um cunho histórico muito interessante, mas é uma igreja com célula. Nós trabalhamos lá com célula, nós trabalhamos com muitas coisas que vocês trabalham aqui, como, por exemplo, o encontro. Nós fazemos lá, é um instrumento de Deus para... O nome lá nosso é o Face a Face com Deus. Tem contribuído demais para libertar aquela cidade, aquele povo atormentado pelos vícios, pelas drogas, pela violência. E com isso a obra de Deus vai crescendo. Eu já estou lá há 10 anos, né, nessa igreja. E eu confesso para você, pastor Robson, eu tenho muito medo de pregar na igreja que Deus me envia, porque a gente corre o risco de se meter em confusão, falar de coisa que Deus não mandou falar, falar de coisas que a gente acha que ninguém sabe. Isso é um erro terrível. Então eu, de cara, fico perguntando a Deus o que é que Ele quer falar. A mesma coisa. Eu não tenho um sermão próprio. Eu acho que pastor nenhum tem. A gente pode ter uma ideia. Mas se nós acreditamos que é Deus quem dá a palavra, na porção exata para cada um dos seus filhos, foi isso que eu pedi. Desde o dia que o pastor Robson referendou esse convite, eu comecei a pedir a Deus uma palavra que fosse dele. Eu não quero
tomar nenhum partido nisso. Deus, o que é que tu quer falar de modo individual e coletivo aos teus filhos, que possam fazer com que teus filhos continuem andando sempre na direção da tua vontade e recebendo de Deus aquilo que o Senhor quer acrescentar. E aí Deus me deu a palavra, que está lá em 1 Samuel. Deus me deu o texto. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 até o 20. Primeira Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o 20. Se for possível jogar aqui, não, vocês já estão usando ali, mas vamos usar. Porque eu gostaria de fazer uma leitura com todos vocês. Independente do nosso texto bíblico, vamos ler todo mundo junto, numa só voz? Fazer assim um coral bacana, mesmo assentado? E diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado, e os olhos se cansavam, já que não podia ver, e estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor. Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então, e disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei, acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-as os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-me que não encubra. Assim Deus te faça outro tanto de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras.
e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado no ministério do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Levanta as tuas mãos assim comigo e diga: Deus, eu preciso simplesmente que o Senhor me abençoe com a tua palavra, com as tuas promessas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu tomei a ousadia de falar sobre homens como Samuel, e muitos que tem aqui, muitos homens e mulheres que estão aqui hoje, e que talvez vão descobrir que você é um ou uma, que também pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes, para revelar coisas maravilhosas da parte de Deus. Então eu dei um tema para a gente compartilhar nesta manhã: vidas em chamas pelo poder de Deus. Deus sempre precisou de pessoas, de homens e mulheres, com a vida em chama pelo poder de Deus. E quando falamos de vidas em chamas, ou pessoas que tinham a vida em chama pelo poder de Deus, a gente poderia falar de Moisés. Moisés era um homem que estava com um projeto de vida totalmente direcionado para as coisas desse mundo, para a sua projeção política e governamental, e de repente Deus ouviu, não a voz de Moisés, Deus ouviu um grito desesperado de um povo. Havia um povo que tinha uma promessa, que um dia Deus haveria tirado daquele inferno. Então havia um povo que estava há 440 anos, segregados, escravizados, tratado como bicho. E Deus disse: olha Moisés, eu quero que você vá lá, porque eu ouvi o clamor daquele povo, e o sofrimento e a dor daquelas pessoas chegaram até o meu coração. Então Moisés é uma tipificação de Cristo. Ele é o libertador. Ele foi lá e resgatou um povo destruído, um povo arruinado, sem esperança. Quando nós falamos de pessoas com vida em chama, a gente poderia falar do Samuel. Samuel era um menino que era filho de uma promessa. Os irmãos conhecem bem a história belíssima de Ana. Ana era uma mulher que amava a Deus, que temia a Deus, que subia todo ano para sacrificar ao Senhor como expressão da sua gratidão, do seu amor. E Ana era atormentada por uma malévola lá chamada Penina. A mulher, além de ter o marido dela, ainda o depreciava, humilhava, colocava para baixo, causava sofrimentos terríveis ao coração de Ana. Então Ana orava pedindo a Deus que lhe desse um filho. E um dia Ana foi à casa do Senhor, essa mesma casa. Ela foi a esse mesmo templo. E lá ela se posicionou no altar. Porque cada igreja tem um altar. E cada altar é diferente. Eu vou a muitas igrejas e cada igreja é um altar. Cada altar é dado por definição de Deus. Mas o significado do altar é o mesmo de Samuel. O altar, a palavra altar, significa o lugar aonde Deus vem ao encontro de seu povo. É no altar que o fogo pega. O fogo ele não pega primeiro aí, o fogo começa aqui. O fogo, em qualquer outro lugar, pode pegar em qualquer outro lugar. Mas na casa de Deus, o fogo de Deus, ele começa no altar. E depois ele contagia todas as dependências, todas as instalações. Então o altar é o lugar onde Deus vai ao socorro do aflito. O altar é o lugar onde Deus socorre aquele que está desenganado pelo médico, que ele está lutando com o câncer, com a depressão, com as tormentas do inferno.
O altar é o lugar onde Deus faz com que aquele que estão com as mãos já decaídas, sem força, afadigado, aflito, Deus levanta no altar. É aqueles que estão com o joelho troco, que não conseguem mais levantar, nem ficar de joelho diante do Deus Altíssimo, é no altar que Deus levanta. Então Ana vai ao altar e ela não tinha força, sequer para prolatar, botar para fora, falar, ela não conseguia verbalizar as palavras, ela mal conseguia balbuciar, devido ao tamanho da sua dor. E aí é onde o sacerdote Eli fala assim: minha filha, essa hora da manhã você já está embriagada, tomada pelo vinho. E ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada de alma. E aquela mulher fez um voto, e hoje talvez isso complique nossas orações, e talvez isso aqui hoje, esse entendimento, vá mudar nosso modo de orar, para a gente começar a receber melhor as respostas. E ela contou a história dela para para Eli, que o que ela estava passando, que o sonho dela, e ela faz um voto. E ela diz: se Deus me der um filho, meu filho for homem, eu vou entregar para que seja nazireu de Deus. E aí o sacerdote Eli diz: vai, e que o Senhor faça segundo o desejo do teu coração. O Senhor te abençoe, vai. E ela foi. E no ano seguinte, Samuel nasceu. E quando desmamou, ela foi lá e entregou. Eu vejo Ana também como uma mulher que tinha uma vida em chama pelo poder de Deus. E talvez a gente tenha que rever nosso conceito de oração às vezes, porque ela queria muito uma coisa, mas ela queria para dar para Deus. Então, tudo aquilo que eu peço a Deus, o ideal é que seja usado para Deus, ou para o serviço, para a glória de Deus. Porque se eu sou de Deus, tudo que a gente tem vem de Deus. Então, se eu sou de Deus, o que eu tenho vem de Deus, tem que ser usado para a glória de Deus. Irmãos, a gente como pobre lá em casa, tem tudo que você possa imaginar. A gente não tem necessidade de nada, tem tudo. Lá a gente tem tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Mas tudo é para a glória de Deus. Mas não é para vagabundo, não. Não é assim também, não. Você tem que entender o que é. Você não pode pegar o que Deus te deu e dar para malandro, porque ele não glorifica a Deus e ainda amaldiçoa o que Deus te deu. É colocar para que pessoas conheçam a Deus, para que pessoas sejam salvas. Porque se você tem uma empregada ou tem um empregado, então o que você paga vem de Deus, não é isso? E se esse empregado não glorifica a Deus, ele não está honrando o seu compromisso com Deus. E às vezes o empregado até é crente. Você tem um irmão que é crente, trabalha para você, mas não é um bom funcionário, pode demitir, não tem a pena dele não, porque ele não está entendendo o que Deus está dando a ele, que Deus está dando através de você, para você abençoar a vida dele, mas aí ele acha que tem que tomar o que tu tem que deixar na lona, aí manda ele andar. Quando a gente fala de pessoas com a vida em chama pelo poder de Deus, é o próprio Samuel. Samuel, ele foi gerado no mundo espiritual, na eternidade, para servir a Deus. Então, independente de toda a revelação drástica que ele traz, ele desnunda toda a incredulidade, todo o problema de pecaminosidade que havia dentro de Israel. Esse menino foi gerado em um ambiente de sequidão. E Samuel, ele dormia no altar. Samuel não dormia na cama que você dorme, não. Aquela cama boa, com televisão, com Wi-Fi. Samuel dormia no altar onde ficavam os 3 maiores símbolos do judaísmo. Ele dormia no altar e lá tinha a arca da aliança, que hoje é tipificada pelo gasofilaço. Lá ficava a lâmpada do templo. A lâmpada ficava acesa durante a noite toda, nos candelabros, que é a minorá. A minorá, ela ficava, acho que eu tenho até uma foto aqui. É isso aqui, a minorá é isso aqui. Isso aqui ficava no templo, no lugar onde Samuel dormia, ficava acesa, e havia lá o véu do templo. Eram os 3 maiores símbolos do judaísmo, e posteriormente viraram o símbolo do cristianismo. Porque antes
da vela do templo apagar, Deus chamou Samuel, porque a vela que estava acesa no templo representava a revelação, a palavra. E nós acabamos de ouvir que naquela época que esse garoto foi chamado por Deus para uma obra impressionante, era rara a exposição da palavra. Era rara. Havia uma grande raridade sobre o modo como Deus deveria se relacionar com as pessoas. Ou seja, no lugar onde a palavra de Deus é rara, no lugar onde as pessoas não conhecem a palavra de Deus, é o mesmo que está bebendo água de um rio contaminado por essa tragédia que houve em Brumadinho. As consequências são inevitáveis. E é nesse ambiente que Deus chama esse menino. E esse menino, então, ele é convocado por Deus nesse ambiente, e por causa desse chamado, ele se tornou o maior, ou está entre os maiores profetas de Israel. Irmão, Samuel era temível diante do povo e honrado por Deus. Nenhuma de suas palavras, diz que nenhuma palavra de Samuel, ou nenhuma palavra que Samuel proferisse sobre alguém, de bênção ou de repreensão, ela deixava de se cumprir. Era um caso de um homem com uma vida em chama. E foi o tutor espiritual de Davi. Davi, irmãos, é um sujeito extraordinário. Se tem um homem que tinha uma vida em chama pelo poder de Deus, era Davi. Ô sujeito! E ele exemplificou isso, no mínimo, em 3 grandes momentos. Primeiro foi na adoração. Eu não consigo ver ninguém que entendeu o que é adoração como Davi. Só eu. Eu estou sacando muito de adoração. E vou dizer para vocês por isso. Irmãos, vocês não fazem ideia do que significa a igreja de parar dentro do culto de celebração ao Senhor, porque a celebração é uma coisa maior do que a adoração. A celebração é tudo isso. A adoração é o ponto mais nevrálgico e importante da celebração do culto. E vocês vão entender por quê. Porque os propósitos de Deus foram frustrados pelo diabo. E vai, pronto, esse pastor aí vai trazer uma coisa doida aí, uma coisa nova. Não, vou te explicar. Não tem nada de novo. O propósito de Deus, inicialmente, foi o quê? Que nós fomos criados, está lá em Efésios 1:3, exclusivamente para o louvor da glória de Deus. É verdade ou não é, pessoal? Vou fazer como o Bispo Macedo. É verdade ou não é? Mas o que aconteceu com a nossa relação com Deus, da relação do homem? O diabo conseguiu introduzir o pecado no mundo. O pecado causa separação entre nós e Deus. E automaticamente nós deixamos de ser adorador e passamos a ser o quê? Inimigos de Deus. Quando Deus dá a revelação a Samuel, quando Cristo ressuscita na cruz do Calvário, qual foi o maior fenômeno depois da ressurreição que houve? Que a Bíblia diz que houve, que depois que quando Cristo ressuscitou, todos os mortos que eram conhecidos na cidade ressuscitaram, saíram andando e as pessoas viram. Mas houve um símbolo que estava lá em Samuel. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então a inimizade que havia entre nós e Deus, a impossibilidade de nossa adoração ser aceita por Deus, ela foi reconstruída em Cristo Jesus. Então não confunda, a música popular pode ser bonita, você pode gostar, você pode chorar, mas não adora a Deus. E não quer dizer que toda música popular ela é uma apologia ao diabo ou qualquer outra coisa. Não, tem músicas que são bonitas, são versos, são prosa, mas não é adoração a Deus. Então, a partir de agora, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, e eu não preciso mais que ninguém interfira para que eu tenha acesso a Deus, porque agora todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, então agora a adoração que você faz aqui, essa mesma que nós cantamos aqui, essa mesma adoração, ela não é só cantar no culto. Por isso que quem adora aqui no altar não pode ter vida dupla. Quem sobe aqui no altar não pode ser tralha.
Quem sobe aqui no altar não pode andar entre o profano e o sagrado. Quem sobe no altar para adorar tem que ter consciência que o papel do adorador é adorar e fazer adorar. Porque a adoração é a expressão máxima da criatura regenerada ao seu Criador. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos glorificando a Deus pelo que Ele é e exaltando a Jesus pelo que Ele fez. Então não pode colocar porcaria no altar para adorar a Deus. Não pode cantar qualquer música. A gente tem que adorar a Deus de modo que Ele seja glorificado. E é exatamente Davi, ele é o homem que mais entendeu. E um dos momentos que ele faz isso, né, é quando ele consegue pegar a arca pela segunda vez. Diz que Davi foi desprezado pela mulher. Uma das mulheres lá que ele tinha. Porque Davi, ele saiu do padrão de homem, de um rei, e entrou saltando e pulando e dançando na casa do Senhor, porque ele conseguiu recuperar a arca do Senhor. Davi, ele adorou a Deus quando Deus não tinha um templo. Deus continuava sendo adorado em lugares comuns. E Davi sentiu o desejo de adorar o Senhor, de criar uma casa. Está aqui. Davi viu isso aqui. Uma casa para que Deus fosse adorado. Porque o propósito de Deus sempre foi o quê? Que Ele nunca fosse adorado por causa feita por mão de homem. Então Davi não viu somente esse templo. Ele viu vários templos que está aqui. Ele viu vários templos. Cada um de nós aqui somos o templo de Cristo. Nós somos o templo de Jesus. Ele é o cabeça. Ele viu cada um de vocês sentado pela fé. Enfim. Quando a gente diz que Deus precisa de homens com a vida em chama pelo poder de Deus, nós estamos vivendo no Brasil momentos muito ruins. Vocês que moram na cidade do interior, vocês só sabem e conhecem o gargalo das grandes metrópoles, quando você vai lá, ou tem parente, ou pela televisão. Mas não tem coisa pior hoje do que viver nas grandes metrópoles. Está muito complicado, muito ruim. E está refletindo sobre todos os lugares. Então, no século XVII, ao contrário do que a gente pensa hoje, a Inglaterra estava vivendo um período semelhante ao que nós estamos vivendo no Brasil. E qual era o problema que mais nos traz constrangimento no Brasil? É a má distribuição de renda, a corrupção, né? Nós temos conhecimento até onde a corrupção chegou. Quer dizer, hoje você não confia em nada. Hoje, irmãos, não tem condições. A cidade do Rio de Janeiro tem 30 mil policiais militares. 30 mil. E eu não acredito que tenha bandido suficiente para 30 mil policiais na rua, tudo de fuzil, não encurralar essa desgraça toda. Mas ela não serve para nada. A polícia lá ela não serve para nada. Ela cumpre só o papel dela lá, mas não conta com a polícia lá não, porque o negócio é tenso. Você pode eleger o melhor homem do mundo, ele para ser governador, ou ele vai preso, ou faz o que vocês estão vendo lá no Rio. E o Brasil, e a Inglaterra vivia uma situação muito parecida. Um país de primeiro mundo, muito mendigo nas ruas, os políticos, tudo corrupto, vício, violência generalizada. E o cristianismo lá naquela época, no século XVII, no século XVIII, estava pior do que o nosso hoje, porque hoje ainda tem igreja, hoje ainda tem pastor. Irmão, no Brasil hoje tem igreja de verdade e tem pastores de verdade. A igreja de hoje no Brasil é uma coisa real. A igreja de hoje, você pode entrar em qualquer igreja, você pode ir a qualquer igreja, pode conversar com qualquer pastor, que são homens e mulheres de Deus. Não é essa meia boca que a gente possa imaginar. Tem uma ou outra, uma Austrália aí, mas não representa. A igreja de Cristo não tem nada a ver com a Inglaterra do século XVIII. Porque a igreja da Inglaterra do século XVIII, ela também se corrompeu. Aí havia um jovem chamado John Wesley. Olha como Deus gosta de chamar pessoas que talvez você não é nem percebido. John Wesley é filho do pastor Samuel Wesley e da Sarai Wesley. Sarai Wesley é aquela mulher que a rainha da Inglaterra chegou a dizer o seguinte, que preferia enfrentar um exército, por mais bem equipado que fosse, do que enfrentar a mãe de John Wesley de joelho. Aquela mulher ela não aceitava a injustiça, a maldade. Ela ia para os pés do Senhor, como nós clamamos aqui há pouco na adoração. E Samuel, John Wesley, irmão, estava na universidade estudando arte.
fazendo arte. Era estudador indiano, cabelo comprido. Deus, assim como fez com Samuel, foi lá na universidade onde estava John Wesley e trouxe aquele jovem, porque ele podia mudar a história daquela cidade através de uma mensagem poderosa que é o poder de Deus. E John Wesley ouviu isso e veio. E sabe qual foi a arma que John Wesley usou para mudar a Inglaterra do século XVIII? Ele começou a pregar o evangelho da graça de Deus e anunciar um Cristo vivo para as pessoas que estavam mortas. Porque hoje o gargalo, irmãos, é que nós tiramos Deus da nossa casa. Aos poucos nós fomos tirando Deus, aos poucos. Fomos trazendo as culturas, fomos trazendo os costumes, fomos fazendo meia-culpa e Deus foi se afastando. Depois nós tiramos o Espírito Santo do culto. Culto mortos. Homens de Deus sem unção, ministradores sem alegria, sem fogo, sem paixão, para atrair a presença de Deus para o meio do seu povo. Porque quando a presença de Deus está em um lugar, há sinais de maravilha. Deus se manifesta, Deus restaura o homem, Deus muda o modo de pensar, Deus cria alternativa, Deus abre a visão, Deus dá entendimento para que ele possa se mover e fazer com que se cumpra o propósito dele naquela localidade. Aí nós tiramos Jesus da mensagem. Irmãos, eu prego no Antigo Testamento, prego no Novo, mas minha mensagem é Jesus. Quem decide a parada aqui nesta manhã é Jesus. O que resolve a nossa vida aqui hoje é Jesus. Aí nós tiramos Jesus da mensagem. Aí as pessoas até acreditam na minha mensagem, mas não tem o Salvador, não tem o Libertador, não tem aquele que abre o entendimento, não tem aquele que pode mudar, não tem aquele que pode resgatar das trevas para a verdadeira luz. Aí John Wesley, começa a pregar na Inglaterra, porque os irmãos sabem que o mal age no mundo, trazendo crise moral, política, social e espiritual. O diabo, ele age no mundo, trazendo crise. Você pode observar que a crise econômica não é só no Brasil, é no mundo todo. Não é verdade isso? Qualquer lugar do mundo está tendo crise econômica. Qualquer lugar do mundo tem crise moral. Qualquer lugar do mundo tem crise espiritual. As igrejas estão mortas fora do Brasil, na Europa. Aonde for o berço do evangelho, hoje não são mais. Irmãos, quando eu falo de vidas em chama pelo poder de Deus, eu estou falando de uma coisa para hoje. Eu não estou falando de uma coisa que só pode ser vista na vida dessas pessoas que nós citamos aqui. Jesus falou duas coisas diretamente para nós. Diretamente para você. Uma está lá em Mateus 28, quando ele disse assim, olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então vocês vão e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que temos visto e ouvido. Irmãos, existe um poder sobre essa igreja para ganhar pessoas. Existe um poder de Jesus sobre essa igreja, sobre cada um, desde os mais novos até o pastor da igreja. Existe um poder de Deus, uma autoridade de Deus, dada por Jesus para vocês ganhar pessoas, para vocês atraírem pessoas para Cristo. Porque é o seguinte, se a gente não ocupar os espaços que estão vazios hoje, com a mensagem do Evangelho, com a boas novas da salvação, sabe o que vai acontecer? O diabo vai ocupar. Aonde a gente não entrar hoje para pregar o Evangelho, daqui a algum tempo vai ter tráfico de drogas. Vai ter violência urbana. Os bandidos vão querer migrar de outro lugar para vir para cá, porque aqui está mole, aqui está fácil. Vão fazer a clientela deles, vão tentar fazer a clientela deles aqui. E aí, depois que isso se instalar, aí nós temos que ir lá para tentar tomar o espaço. E aí que está o problema. Foi o que aconteceu com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, irmãos, a igreja se envolveu com a política, a igreja se envolveu com o Estado, é um negócio complicado, uma perturbação danada, e nós fomos perdendo os espaços. Agora, todos os espaços lá estão ocupados pelo diabo.
E nós estamos chorando lágrimas de sangue, como diria minha avó, para tentar retomar os espaços e não conseguimos. Então é por isso que Jesus deu unção, é por isso que Jesus deu autoridade a esta igreja, a esse povo, para ocupar os espaços vazios, para que ninguém mais ocupem. E a outra palavra que Jesus deixa para nós, está lá em Efésios, capítulo 1, que diz assim, ó, todo poder me foi dado. Dínamos, preste atenção, poder na Bíblia significa dínamo, força. Ou vai ou racha, não tem meio termo. Todo poder me foi dado. Acho que é Efésios 1, a partir do 17. Nos céus e na terra. Ele tem poder sobre as coisas visíveis. Quer dizer, Jesus tem poder, esse poder sobre as coisas que a gente está vendo, que a gente pode ver. Mas ele tem poder sobre as coisas invisíveis. Aquilo que nós não somos capazes de ver, nem pela percepção. Ele tem poder sobre as coisas que estão embaixo, na terra, sobre as coisas que estão em cima. Ele tem poder sobre governo, sobre autoridade. Ele tem poder sobre todas as coisas, tanto as visíveis quanto invisíveis, quer reino, quer governo, quer principado. Todas as coisas se submetem ao poder do nome de Jesus. Foi isso que foi revelado a Samuel. E aí, o profeta Isaías, quando chega no capítulo, acho que é 9, ele vai pegar esse poder de Deus, depois da experiência que ele tem lá no capítulo 6, ele vai pegar esse poder de Deus e vai descrever, dizendo o seguinte, porque um menino vos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Diga comigo, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que é, que era e que está sentado sobre o sublime trono, reinando, soberano, aquele que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, aquele que pode abrir o livro aonde está escrito o seu nome e o meu nome. Ele é o único que tem autoridade para abrir o livro que está escrito ao nosso respeito. É ele que vai dar a palavra final, porque ele disse que vai ter um dia que nós vamos ver a Jesus como ele é, e semelhante a ele nós seremos, e nós vamos receber vestes novas, e nessas vestes vai estar escrito o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus, e aí acabou, porque não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais câncer, não haverá mais desilusão, não haverá mais violência, porque todas as coisas ele lançou no mar do esquecimento, e delas nós não se lembramos mais. E aí sabe o que acontece? Aí vocês vão lembrar de mim quando você chegar na eternidade. Quem pode fazer um acordo? Quem chegar na eternidade primeiro do que eu, lembra de mim, do que eu estou falando aqui hoje, porque você vai se juntar ao coral de anjos e arcanjo e querubins, serafins que estão sobre as pedras afoguentadas do altar. Vocês vão lembrar do altar e que vão estar dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E é por causa da santidade de Deus que ainda hoje o Brasil está cheio da glória de Deus. Apesar de todos os diagnósticos traumáticos, tragédia, prognóstico tenebroso, mas ainda há a glória de Deus nesse lugar, porque existem homens e mulheres que estão cantando e estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E eu creio nisso, que nem toda violência que se instalou no nosso estado é maior do que a santidade de Deus. E eu vou seguir e vou prosseguir, dando glória a Deus, proclamando as boas novas, falando das suas maravilhas, gerando fé no coração das pessoas e lutando para não me contaminar com as iguarias do rei. E assim, Deus pode estar aqui hoje, mexendo com pessoas que ela nunca imaginou. Você saiu de casa e nem pensou em ouvir isso da parte de Deus. Mas não se esqueça que Deus trouxe você aqui hoje, talvez para que você se tornasse uma pessoa em chama, reluzente, abrasado pelo poder de Deus. Quando você chegar numa célula, você vai ser a pessoa mais apaixonada por Jesus
que a sua equipe já conheceu. O seu líder fala assim, mas está acontecendo alguma coisa com esse menino? O que aconteceu com esse menino? Esse menino até a semana passada pode chegar, pastor. Até a semana passada era um menino aqui que vinha só na célula, e o menino está falando de Jesus, o menino está com o rosto brilhando. Aquela pessoa que vem dando trabalho danado, você está tentando trazer, e você vai chegar e vai perceber que ele está começando a se tornar uma pessoa com a vida em chama pelo poder de Deus. Porque o mesmo Deus que chamou Moisés, o mesmo Deus que chamou Samuel, o Deus que chamou Davi, o Deus que chamou a todos quanto, o Deus que trouxe Jesus, é o mesmo que está aqui, e Ele pode fazer coisas maravilhosas através de nós, em nome de Jesus. Pastor, pode vir. Mas eu gosto muito de arriscar. Enquanto o seu pastor sobe aqui para orar por vocês. Quem teve o coração incendiado por essa chama do Espírito e quer vir no altar? Senhor, eu quero ir no altar. De repente você tem uma causa, de repente você tem um sonho. Você já sabe para que serve o altar. Você não vem ao altar por causa de mim, nem por causa do pastor Rony. Deus, eu quero ir no altar porque eu acabei de ser encorajado, porque isso você já sabe, que é o altar que Deus, é o lugar onde o Senhor vem ao encontro do seu povo. Traga suas queixas, irmão. Traga seu sofrimento. Traga a sua preocupação. Traga seu medo. Traga aquilo que você gostaria que houvesse uma intervenção divina. E depois Deus mesmo vai se encarregar de honrar essa palavra. Porque sabe o que acontece, irmãos? Chega uma hora que a gente tem que pegar a nossa fé e colocar em prática. Porque fé você tem. Conta que uma igreja no século XVII sofria muito com um alambique que tinha na cidade. Mas sofria demais. Até que um dia aquela igreja começou a orar para que Deus acabasse com aquele sofrimento, porque o alambique fez com que toda uma geração se tornasse alcoólatra. E por causa do alcoolismo, tinha violência doméstica e filhos nasciam alcoólatras. E um dia, como formou-se uma leve tempestade, e ela foi aumentando, e daqui a pouco caiu um raio. E o raio caiu exatamente no alambique, incinerou tudo, queimou tudo. Aí a direção daquela empresa entrou na justiça, querendo a reparação. E sabe qual foi a alegação inicial? Excelência, o Deus dessa igreja queimou meu negócio. Estou na pior agora, ele queimou meu negócio. Não tenho nada mais, meus empregados tudo na rua. A igreja foi citada e foi lá. Quando chegou lá, o juiz leu a inicial e ele disse, os irmãos falaram, excelência, nós não colocamos fogo no negócio desse homem. Foi o raio. E não foi, o magistrado se irritou e disse o seguinte, eu não sei quem tem mais fé. Se é esse homem que é vendedor de cachaça, ou se é você que acredita que Deus ouve a oração. Sabe, irmãos, você é um crente, você acredita que Deus ouve a oração. Mas tem uma hora que tu tem que ir para o tudo ou nada. Eu estou desafiando vocês para o tudo ou nada nesta manhã. Deus, ele tem 100% para dar. Deus não dá 20, não dá 30, não dá 40, não dá 50. É 100%. A nossa igreja ora 5 horas da manhã. Há 2.750 dias. E chega o momento da oração que a gente ora por todo mundo. Ora pela cidade, ora pelas pessoas. Mas chega a hora que nós vamos para o altar. E nos colocamos diante de Deus. Falamos, Deus, é tudo ou nada. Ou o Senhor defende a minha causa, ou eu estou irremediavelmente perdido. Irmão, tem momento na nossa vida que ou Deus dá, ou nós vamos morrer. Agora Deus não deve nada. Deus não me deve nada. Mas Deus quer essa atitude de vocês. Deus quer que vocês tenham fogo quando vier ao altar. Deus quer que você venha ao altar com fogo. Deus quer que você venha ao altar dele com paixão. Deus quer que você venha ao altar dele com esperança. Porque é ele que levanta o joelho trôpico e as mãos descaídas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos queimar nesta manhã. Nós estamos aqui no teu altar, Pai,
Não há nada que queiramos mais do que a glória do Senhor sobre nós. Inflama as nossas vidas. Faça-nos queimar pelo Senhor e por almas perdidas. Nós estamos aqui rendidos diante do Senhor. Obrigado por tua palavra. Palavra, Senhor, que vem despertar a nossa vida. Estamos aqui no teu altar, Pai, porque entendemos que o Senhor ministrou ao nosso coração. Porque entendemos, ó Deus, que só veremos coisas maiores se começarmos, ó Deus, a ter vidas inflamadas em chamas pelo poder do Senhor neste lugar. Vai inflamando, Senhor. Vai incendiando as nossas vidas nesta manhã. Que não venhamos sair deste lugar como entramos, Pai, mas que possamos sair daqui pegando fogo, desejosos, ó Deus, de ocupar os espaços vazios, porque, ó Deus, essa cidade é do Senhor e o inimigo tem que sair em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor, ó Deus, está neste lugar, está ministrando aos nossos corações, nos fazendo entender. Veremos Ibatiba rendida aos teus pés. Mas, ó Deus, tudo que queremos, Pai, é que o Senhor continue a mover o coração da tua igreja. Continue a trazer, ó Deus, mensagens vivas e poderosas. Mensagens, ó Deus, que possam realmente nos levar, ó Deus, a sair do comodismo. Deus, nós queremos mais do Senhor e o Senhor tem mais para nós. E é por isso que a tua igreja está aqui no teu altar esta manhã, porque a tua igreja quer isso, a tua igreja tem fome e sede da tua presença. A tua igreja, Senhor, te ama, e coisas maiores veremos, ó Pai, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ó Deus, e nem subiram ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Agora queima em nós. Não queremos ser mais uma igreja, não queremos ser mais um crente. Nós queremos ser, ó Deus, homens e mulheres inflamados em chamas pelo poder do Senhor. Vai fazendo a obra, Senhor. Estamos aqui, faz a tua obra, Senhor, nestes corações, nestas vidas. Faz, Senhor, faz de novo, e faz outra vez, Senhor. Queremos que o Senhor sempre faça de novo em nós. Toma, Senhor, cada vida aqui no teu altar em tuas mãos. Tome as nossas vidas diante do Senhor. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Continue abençoando, Senhor, o teu servo, ó Deus, que trouxe a tua palavra esta manhã. Abençoe ali a igreja, Pai, que está debaixo da responsabilidade do pastoreio do teu filho. Tome a sua família, Pai, que aquela igreja continue também sendo uma referência naquele lugar, tomando os espaços que precisam ser tomados, que aquela igreja também seja inflamada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, continue, ó Deus, a nos abençoar. Nos dê um domingo, Pai, abençoado na tua presença, e conduza-nos a cada dia ao centro da tua vontade e do teu querer. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica aqui ainda no altar, nós vamos encerrar aqui o culto. Meu pastor, Deus continue te abençoando grandemente. Bom, obrigado.